Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 14. Vamos ler daqui os versículos 14 e 15 do contexto. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Noutra versão diz: diga ao povo que marche. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira viva, de uma maneira irrefutável, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para compreendermos aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o povo de Deus, em todos os tempos, enfrentou muitas dificuldades. E nos nossos dias, as coisas não têm sido diferentes, muito pelo contrário. Quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda do Cristo, quanto mais se aproxima aquele dia em que seremos levados por Ele, mais e mais os estreitos têm se tornado estreitíssimos. E temos falado sobre isso muitas vezes, cada vez que subimos aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor. E hoje o grande recado de Deus para nós é que não temamos, porque o Senhor, Ele peleja por nós. O Senhor não nos alcançou e simplesmente nos largou a nossa própria sorte, nos deixou à deriva. Não. Nós fomos alcançados, transformados pela graça salvadora e transformadora do Senhor, e somos guiados por Ele enquanto vida tivermos sobre a terra. E hoje eu queria encorajá-los, como povo de Deus, a não se deixar assombrar pelas circunstâncias. Um dos versículos citados aqui, ou o segundo versículo, que é o versículo 15, o Senhor diz assim: por que você está clamando a mim? Marchem, sigam em frente, confiem em mim. Um dos episódios vividos pelo povo de Deus mais dramáticos é, sem dúvida, a travessia do Mar Vermelho. O Senhor havia feito promessas de salvamento e libertação ao seu povo. Mas Faraó continuava enfurecido em perseguição a toda aquela multidão. E o mais assustador é que o coração do Faraó havia sido endurecido pelo próprio Deus. Difícil demais de entender. Como entender algo assim? Não havia saídas. Dos lados, uma topografia absolutamente íngreme. Diante de Israel, o mar, e atrás, Faraó enfurecido com seu exército. Fim da linha? Será? E o interessante é que todas essas situações foram registradas cuidadosamente e amorosamente pelo Senhor na Bíblia Sagrada, para nos encorajar a não temer. E a gente já disse isso muitas vezes neste lugar. A expressão não temas
segundo os estudiosos da palavra, eu mesma nunca contei, ela está lá registrada 366 vezes, uma para cada dia do ano. E o Senhor não esqueceu o ano bissexto. E aqui cabe algumas reflexões a respeito desse assunto. E eu repito, nunca foi tão imperioso que o povo de Deus se levante em coragem e fé. Não apenas a mera coragem humana, a ousadia humana, mas a fé. A fé que remove montanhas. A fé que nos faz derrubar gigantes, saltar muralhas, vencer exércitos, por maiores e mais poderosos que sejam. Quando paramos para imaginar a fragilidade humana diante do imponderável daquela situação, sentimos frio na alma. Não sei você, mas eu sinto. E quantas vezes não temos nos sentido assim, perseguidos, assolados, envergonhados, entristecidos, assombrados com toda sorte de mal-assombros que se levantam para nos tirar a coragem e a fé. O que fazer diante de tão dura prova? O que fazer quando tudo que temos é seguir o curso, e seguir esse curso foge a toda lógica humana? E eu quero repetir: povo de Deus assolado, a situação dificílima, o estreito e estreitíssimo, o povo assolado e perseguido por Faraó, e diante do povo, nada mais, nada menos do que o Mar Vermelho. Como seguir em frente diante de tão dura prova, diante de tão impossível situação? Os cristãos, ou os crentes destes tempos, aliás, desde tempos ancestrais, têm sido desafiados a crer e esperar em Deus, mesmo contra a esperança. E a gente descobre aqui que a maturidade da fé depende das altas temperaturas experimentadas no meio das provas. O Senhor não chama meninos na fé, ou pelo menos chama meninos, mas para que eles não permaneçam meninos, mas eles cresçam na graça e no conhecimento de Deus. A cada luta vencida parece nos preparar para níveis mais complexos no difícil jogo da vida. Às vezes, como diz um velho ditado, a cama é curta, o lençol é estreito e o abrigo humano está cheio de goteiras. O que fazer então? Acordar? Como se não é um pesadelo, mas vida real? O que temos a fazer é uma só coisa: correr para o esconderijo do Altíssimo, abrigar-nos à sombra do Onipotente, até que passem as calamidades. Há sempre aquela possibilidade de um mar ser aberto diante de nós. Foi o que aconteceu no passado e é o que vem acontecendo com todo aquele que busca ao Senhor em fidelidade e inteireza de coração. Está difícil para muitos de nós. Muitas vezes paramos no fim do dia e oramos com a voz embargada pelas lágrimas, dizendo: Senhor, está difícil demais, eu não sei o que fazer, sustenta-me com a tua mão direita fiel, fortalece-me em ti e na força viva do teu poder.
e olhamos para aquela situação dificílima, complexa. Aquela situação não era simplesmente difícil, mas impossível sem o sobrenatural de Deus. Numa medida ou noutra, estamos todos enfrentando o Faraó e seus exércitos em seus múltiplos disfarces. São guerras internas e externas, são ações paralisantes que nos tiram o fôlego e a força. As perguntas são muitas: por quê? Para quê? Qual o propósito disso tudo? Por que comigo? Na verdade, todos nós temos mais perguntas que respostas. E o desejo do meu coração hoje é que essa palavra encontre abrigo nos nossos corações, que sejamos abraçados, acolhidos pelo colo do Pai Celestial, que não nos esqueçamos que não lutamos sozinhos. Ele é aquele que anda conosco e tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Quantos lutos, quantas tristezas, quantas agonias nós temos vivido. Hoje falava com um querido irmão e ele dizia que sofreu um abalo muito grande por parte de alguém que trabalhava com ele, em quem ele depositava toda a confiança, e essa pessoa traiu sua confiança. Quantas traições têm acontecido no meio do povo de Deus, não só do ponto de vista conjugal, mas profissional, no meio dos amigos, daqueles que estão próximos de nós, que gozam da nossa intimidade, e muitas vezes nos esfaqueiam pelas costas. Eu tenho lidado com muitas situações semelhantes, mas eu quero dizer a você hoje: o Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Repito, e vou repetir inúmeras vezes, tantas quantas forem necessárias, até que nos convençamos que não estamos sozinhos. O Senhor é aquele que tem estado conosco e continuará conosco até que completemos a carreira e guardemos a fé. Aquele dia em que seremos levados para casa, para a glória de Deus. O que essa brevíssima meditação pode nos ensinar no dia de hoje? Primeira coisa: apesar das dores e lágrimas que invariavelmente temos derramado às ocultas, todos somos desafiados a seguir o curso do que parece absurdo, na confiança de que o Senhor não perde o controle de absolutamente nada. Sigamos sim, e não nos assustemos com palavras ou circunstâncias. Haverá sempre um mar da parte de Deus a ser aberto diante de nós, e por ali passaremos a pé enxuto. Em segundo lugar, as travessias mais dramáticas invariavelmente nos levam ao centro da vontade de Deus. O Senhor ordena ao povo que marche, Ele manda que siga avante. A única coisa que não podemos fazer é desistir ou retroceder. O caminho é em frente, e vamos seguindo esse caminho na força que o Senhor supre. E ao colocarmos os pés na beirada do mar, na força do Senhor, esse mar de dificuldades será aberto para a glória e honra do nosso Deus. E em terceiro e último lugar, ordem de Deus, por mais absurda que nos possa parecer, não se discute, cumpre-se. Sigamos, pois, e esperemos o agir de Deus e aquilo que Ele fará na situação que tem nos assolado. Confiemos e sigamos em frente. E o Senhor diz a cada um de nós:
por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, escuta o clamor dos corações de cada um daqueles que ouvem essa palavra. Muitos têm chorado sozinhos nas madrugadas, muitos têm se sentido à deriva, e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor os acolha, que o Senhor os abrace, que o Senhor atravesse com eles esse mar de dificuldades que tem se levantado diante deles, e que a tua glória seja manifesta na vida de cada um, trazendo respostas e possibilidades, e que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo.